Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Hoje, Dia Nacional da Língua Portuguesa, e hoje o Ação Nacional fala sobre a influência das redes sociais na nossa língua. E eu recebo a professora graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, a Milena Máximo, que está aqui com a gente, e também graduado em Letras e mestre em Linguística Aplicada na área de Linguagem e Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Vinícius Teixeira, que está aqui com a gente. Bom, hoje eu falo, boa noite para vocês. Obrigado pela presença, Milena. Boa noite, obrigado Vinícius, pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, agradeço o convite para falar desse tema tão importante. Pois é, olha, eu vou falar aqui para vocês, falei fora do ar, vou falar agora no ar. Falei, vou ter que me policiar muito hoje aqui para falar com dois professores, aliás, grandes mestres aqui da área de língua portuguesa, gente. Vou ter que ser mais coloquial aqui, né? Estou brincando, gente. Mas vamos lá, vai ser um bate-papo gostoso para a gente falar sobre isso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a origem da língua portuguesa. Ela é ligada ao latim, é isso? Quem poderia começar falando aqui com a gente? Quer ir, professor, por favor? A língua portuguesa, né, ela na verdade, ela tem várias vertentes. Né? O português brasileiro, ele é uma formação, eu falo para os meus alunos que é como se fosse uma panela que você vai colocando os temperos e aí depois no final sai aquela receita maravilhosa. Então a gente tem o latim, tem o grego, tem influência do inglês, do anglo-saxão que veio para cá e as línguas originárias do Brasil, né, que é Tupi-Guarani, entre outras línguas indígenas também, que todas elas juntas formaram o português que a gente fala aqui no Brasil, inclusive com a influência, grande influência do português, o português de Portugal, né? É bem isso mesmo que a gente pode ver, né? Aliás, Portugal influenciou muito, né? A nível mundial, né? Influenciou muito, mas tem um outro aspecto que a gente pode salientar, que é a característica da diversidade do português brasileiro, né? O português brasileiro ele é único justamente por toda essa mistura, a influência africana também, das línguas indígenas, então isso torna a nossa língua muito mais específica, muito mais rica e muito mais musical, vamos dizer assim. Exato. E é verdade que essa história que todo mundo fala, nossa, é difícil de aprender quem é gringo, a gente costuma dizer, né, na gíria, vamos lá. É difícil de aprender a língua portuguesa por essa complexidade que vocês estão falando ou não? Olha, eu acredito que aprender uma língua estrangeira vai depender da sua exposição a essa língua. É lógico, nós temos particularidades, estamos falando de uma língua portuguesa de um país de dimensões continentais. Então isso depende muito da região em que você está e como vai ser essa aproximação. Tem a sua dificuldade como qualquer língua estrangeira, mas é possível e é muito interessante. Sim. E tem mais línguas que provêm do latim, só para a gente ainda aprofundar nesse assunto? A gente pode pensar em línguas que vêm da mesma origem, né? Então, por exemplo, o espanhol, línguas que são parecidas, que são as línguas românicas, né? Então, o português, o espanhol, o italiano, o francês também tem uma aproximação. Francês. Né? Se você prestar bem atenção, às vezes dá para você entender. Dá. Uma vez uma palestra em francês, algumas coisas dava para entender que estava sendo dito. São línguas próximas e a gente consegue perceber uma comunicação aí parecida, né? A gente pega o que está acontecendo ali no ar. Isso é bom. Bom, vamos entrar também no nosso assunto que a gente está hoje falando, que é a questão do uso da tecnologia hoje em dia, que ela é essencial no processo aí de aprendizagem, né? Não só isso, mas estamos falando das redes sociais, que é o que a gente vai abordar um pouquinho hoje, essa influência das redes sociais na língua portuguesa. Ela ajuda, atrapalha? Como que vocês analisam isso hoje? Eu acredito que, considerando a língua portuguesa na norma culta, né, as redes sociais, ela acaba dificultando, eu acredito, que a acessibilidade dos alunos, né, dos estudantes, das pessoas que usam muito as redes sociais com relação à norma culta. Né? Porque a norma culta é diferente do coloquial. Aqui eu estou falando, a gente pode falar gírias, a gente pode fazer brincadeiras, como você disse que precisa se policiar. Você vai falar e eu vou compreender o que você está falando. Embora na hora que essas pessoas que têm muito acesso e muita comunicação através das redes sociais, quando vai fazer algum tipo de escrita mais formal, que precisa ter um acesso à norma culta, aí sente essa dificuldade. Eu acho que as redes sociais, elas facilitaram a comunicação, mas existe uma diferença muito grande entre se comunicar
verbalmente e na hora de escrever, porque isso pode causar confusão na hora da escrita. Então, eu acredito que as redes sociais, elas têm modificado um pouco, eu acredito que até dificultado um pouco essa facilidade ou essa acessibilidade para usar a norma culta na escrita, né? Que é o que pede, eu acredito que numa entrevista de trabalho ou então numa comunicação entre colegas de trabalho via e-mail, e não sei o que você pode falar melhor sobre isso com relação ao seu ponto de vista. Eu acho e acredito e defendo que a língua é um elemento vivo, né? Então as tecnologias estão aí, não tem como retroceder, então o que nós podemos fazer nesse momento é adequação. Então, há algum impacto na utilização da língua? É lógico que há, porque, obviamente, as pessoas vão trabalhar ou utilizar aquilo que elas têm maior frequência ou mais familiaridade. Mas eu acho que a palavra-chave, tanto para alunos quanto para pessoas que estão no mercado de trabalho, é a adequação ao contexto. Cada contexto exige uma característica linguística diferente. É porque a gente vê que se usa muito nas redes sociais, né? Os jovens gostam muito de utilizar as abreviações, né? VC, não sei o quê, BLZ, né? Em vez de escrever beleza, né? A gente até acaba entrando nesse barco também, né? Para ser mais rápido na escrita, principalmente com o WhatsApp, né? Se utilizar essas tecnologias, essas ferramentas. O medo é que isso se transfira para as provas, né? Por isso é importante trabalhar com os alunos a noção de contexto. Há textos que são mais formais e outros que são menos formais. A questão é que nós estamos expostos à escrita o tempo todo. Então, ter essa dimensão do quem é meu interlocutor, com quem eu estou falando, faz toda a diferença nessa adequação. Tá, mas as redes sociais, elas podem afetar aí o aprendizado da língua portuguesa ou não? Podem. Positivamente e negativamente quando a gente pensa na norma culta, né? Na dita norma culta. Porque se por um lado os estudantes estão expostos a essas gírias, a esse outro modo de comunicação, por outro eles também têm maior possibilidade de acesso a textos, de aulas, palestras, então da modalidade formal também, né? Então depende do uso, depende da instrução que é dada, depende da orientação e de como a pessoa vai estar ali, né, naquele lugar digital. Sim, eu acredito que essa questão realmente de adequação, que é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, então assim, para quem eu estou escrevendo? Qual é a plataforma em que o meu texto vai circular? Isso é extremamente importante, porque se eu estou escrevendo, por exemplo, eu falo, se vocês me verem escrevendo no WhatsApp, vocês não vão falar que eu sou uma professora de português, porque vai na abreviação, vai nas gírias e vai. Mas quando eu estou escrevendo um texto para publicação, quando eu estou fazendo uma correção textual para uma revista, por exemplo, eu preciso manter a norma culta. Então, assim, é exatamente o que você comentou, é a adequação. A gente precisa adequar o nosso texto ao veículo em que ele vai circular e trazer essa consciência para as pessoas com relação às redes sociais, né? O texto que circula nas redes sociais é extremamente importante. A gente está falando da norma culta, né? E o que é esse registro culto da língua? Explica para o nosso telespectador que nós estamos falando sobre isso. Nós estamos pensando nas convenções linguísticas, né? Então, aquilo que é decidido por gramáticos estudiosos da língua, que obviamente, pelo fato da língua ser viva, isso vem depois, né? As convenções, elas são feitas a posteriori, né? Então, por isso existe também uma dificuldade que esse registro seja muito próximo ao da oralidade. E aqui a gente está falando de oralidade, está falando de redes sociais, mas tem outros elementos, né? As redes sociais trouxeram a multimodalidade, então você vai para plataformas como TikTok ou até mesmo WhatsApp, e nós percebemos a utilização de imagens o tempo todo, figurinhas, emojis, que também faz parte da comunicação e complementa a língua, né? Então é a utilização de uma comunicação que é verbo visual, você traz a imagem e os elementos da palavra, né? A palavra escrita. Você falou sobre a língua viva, a linguagem viva. A língua é um elemento vivo. Um elemento vivo. Isso, ela Achei muda. interessante isso. Por quê?
Olha, porque nós somos falantes e temos modificações sociais, históricas o tempo todo. Isso influencia a nossa língua. Nós começamos falando, pensando, refletindo sobre a origem da língua portuguesa, né? Os vários idiomas, as várias culturas, o processo de colonização. Isso não para. Porque com a globalização e com a mundialização, a circulação das informações cada vez mais intensa e mais rápida, obviamente as coisas vão mudando. As próprias construções identitárias vão trazendo novas formas de comunicação que a gente não sabe muito bem aonde isso vai chegar, mas está chegando, né? Está no processo, está no caminho. As multiplataformas, né, da mídia, ela transforma a gente, né? A gente tem que ser hoje uma pessoa bem eclética nesse meio, né? Porque você tem que saber texto, você ao mesmo tempo tem que definir a imagem certa, você tem que ao mesmo tempo saber o textinho correto ali, ou um vídeo que você tem que enviar junto, que tem que ter uma trilha sonora muito boa para que se faça aquilo, desperte o interesse de quem está assistindo. Então eu vejo assim, o lado nosso da comunicação realmente ampliou demais, né? Sim. Exato. A linguagem é constituída desses múltiplos fatores, porque nós temos os elementos sensoriais, né? Então aquilo que você percebe visualmente junto ao texto, o que você sente ouvindo uma música, a linguagem é muito ampla, a linguagem ultrapassa a língua escrita, né? E falada também. Então é tudo muito rico, muito interessante. Falar do Dia da Língua Portuguesa é trazer essas múltiplas perspectivas que estão aí diante dos nossos olhos o tempo todo. Que legal, isso é muito bom. Bom, gente, esse é a Programação Nacional. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma reportagem que nós vamos fazer lá no Museu da Língua Portuguesa. Vocês vão acompanhar aqui que está muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo, volta já. De volta com Programação Nacional e hoje eu estou recebendo aqui os professores, a Milena Máximo e também o Vinícius Teixeira, professores da Língua Portuguesa. Nós estamos falando hoje sobre o Dia Nacional da Língua Portuguesa, muito bacana, e a influência das redes sociais na língua portuguesa. Olha, gente, no Dia Nacional da Língua Portuguesa, sendo repetitivo, a repórter Priscila Alves visitou o Museu lá da Língua Portuguesa em São Paulo e trouxe um pouco da história desta língua para a gente. Vamos lá? A língua vem se modificando ao longo do tempo e do espaço geográfico. Ela absorve novas palavras, assume gírias e cria novas expressões. Isso acontece a todo momento. A língua, ela, como você disse, ela é viva e ela está em constante transformação. Então, dependendo dos tempos históricos que a gente vive, são várias influências, várias línguas em contato. Então, a gente teve as línguas indígenas lá no início da colonização, né? Pensando nesse processo da vinda, né? Da coroa portuguesa e esse processo histórico todo o processo migratório da diáspora africana na época da escravização. Então, tem todas as línguas africanas, né? Que vêm, as migrações mais recentes também estão dando um salto, né? Então, hoje em dia, né, a quantidade de bolivianos, venezuelanos, haitianos, então tem uma gama muito grande de contatos linguísticos nesse nosso território que a gente, né, chama aí de Brasil. E, como você falou, hoje em dia a gente tem também a internet. Hoje em dia não, né? Que já tem aí umas boas décadas de internet. E que nesse impulso também, né, do falar rápido, do abreviar e tudo mais, acabou criando quase que uma linguagem própria, né? Das abreviações, etc e tal. Que muitas vezes são incorporados no dia a dia também da fala, não só da escrita, né, pela internet. A escrita tem vários pontos de aproximação e de distanciamento com a fala. E com a chegada das linguagens da internet, o chamado internetês, que expressa a nova forma de escrever adotada pela maioria dos jovens e adolescentes com o hábito de conversar em chats e programas de bate-papo, essa diferença é ainda mais sentida. Eu acho que esse é um gancho muito legal para a gente falar justamente dessas dimensões entre a língua do cotidiano, que é essa que a gente usa no dia a dia para conversar, para se comunicar, para se fazer entender, e a norma culta, né? E eu acho que isso pega muito, como a gente também estava falando, nos vestibulares, no Enem, né? Que você tem que performar ali a linguagem culta, você tem que escrever direitinho e ao mesmo tempo você vai sair da sala de aula e você tá falando gíria com seus amigos e, né, e tudo mais.
O português é a nona língua mais falada, com mais de 257 milhões de falantes espalhados pelo mundo. O Dia da Língua Portuguesa é comemorado no dia 5 de maio para todos os países lusófonos, ou seja, aqueles países que falam a língua portuguesa além do Brasil. Mas o Dia Nacional da Língua Portuguesa é comemorado no dia 5 de novembro, em virtude do aniversário de Rui Barbosa, escritor e político brasileiro que dedicou a sua vida ao estudo da linguagem. Não há língua definitiva e inalteravelmente formada. Todas se formam, reformam e transformam continuamente. Em 10 anos de funcionamento, essa transformação é exibida no Museu da Língua Portuguesa, localizado em São Paulo, cidade que abriga a maior população de falantes do idioma em todo o mundo. Falar sobre isso é um ponto essencial que é trazido nesse museu. Então, muita gente, inclusive, chega aqui com a expectativa de ver um museu sobre a erudição da língua portuguesa, as obras canônicas, Camões. Tem também. Mas falar sobre a língua portuguesa é falar justamente dessa língua viva, dessa dinamicidade, dessa construção e reconstrução constante. E com isso, trabalhar nessa valorização dessa diversidade de falares, e combater o preconceito linguístico, porque do preconceito linguístico a gente acaba reverberando para outros tipos de preconceito. Tá aí, muito bacana aí a reportagem da Priscila, parabéns para ela aí por ter feito isso. E olha, eu queria entender, várias coisas foram ditas aí nesse VT, né? A questão da linguagem viva, né? Que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, né? Ela está em constante mudança, isso, né? É muito legal aquilo, né? Voz me ser, você, depois VC, né? E assim vai, né? Essa mudança que existe ao longo da linha do tempo, né? E se fala agora sobre essa questão do preconceito linguístico. Por quê? O que nós estamos dizendo sobre isso? Eu gostaria de aprofundar um pouco também esse assunto. O preconceito linguístico, ele é um tema abordado pelo Marcos Bogno, né? Ele tem um livro que se chama Preconceito Linguístico. E esse preconceito, ele tem como alicerce a norma culta. Então, a partir da visão, esse olhar sobre o que é culto, o que é correto, e aí a gente fica se perguntando, né? O que é correto e para quem? As pessoas acreditam que, partindo desse pressuposto do que é correto, eu posso dizer o que é incorreto. Então, mesmo que a mensagem tenha sido transmitida, ela tem que ser transmitida de uma forma correta. E a gente fica nesse ciclo do correto, né? Então, por exemplo, se uma pessoa chega para mim, é uma pessoa que tem uma linguagem mais simplista e chega e fala assim, nossa, eu tô com um problema na minha casa. Chega alguém e fala assim, problema. E aí ela vai olhar para você, muitas vezes dependendo da pessoa, ela não vai entender ali o que você fez, porque para ela é natural o uso dessa linguagem, e isso é considerado dentro da linguagem, né, dentro da nossa profissão, como um preconceito linguístico, porque a mensagem em si foi transmitida. Então é alicerçado no que é culto, e aí é interessante porque na reportagem passou sobre Camões, né? O português brasileiro, ele foi ensinado em cima dos escritos de Camões. Então, Camões era considerado o culto, o correto, e o português ele foi alicerçado em cima dos livros de Camões. Depois, posteriormente, é que foram criados os livros didáticos, e aí foi mudando, e a língua, por ser um organismo vivo, né, ela foi alterando, como a gente viu lá, o você, voz me ser, voz um ser, até o VC, até o C, né? Então, com base nessa nessa língua culta, é que é alicerçado o preconceito linguístico. Então, eu tenho como base o que é correto, e aí a gente entra nesse paradigma, né, do que é correto e para quem, e considero o que o outro diz como incorreto. Isso se torna o preconceito linguístico. Né? Por exemplo, um exemplo que posso dar aqui, por exemplo, os caipira, né? Eu sou lá do interior, aqui do estado de São Paulo, né? Gosto de falar assim mesmo, vírgula, porta, né? Aquelas coisas assim, desse jeito, né? Mas é muito bacana porque existe um certo, entre aspas, um dialeto, né, mais ou menos, daquela região, né, lá da região de Piracicaba, né, posso dizer aqui tranquilamente.
E aí, assim, é muito bacana de ver, porque aquilo que a senhora, professor, acabou de falar, né, Milena? Eles se comunicam e é muito divertido de ver eles se conversarem. E é o jeito, assim, que se entende, né? O cara fala, já entendeu o recado que ele está dando. Então, assim, existe essa comunicação entre eles. Sim. Da mesma forma, isso é regionalidade. Da mesma forma, a gente pode falar no Brasil. O Brasil é imenso, né? A gente trabalha aqui em rede nacional, a gente viaja para o Nordeste, a gente viaja para o Sul, depois a gente viaja para o Norte. E a gente começa a conviver com o pessoal, né? E tem hora que você tem que parar para prestar atenção, parece que eu estou num outro país, dependendo. Se a pessoa começa a falar rápido, você fala, peraí, não entendi o que você falou, o que você quis dizer, né? Isso é erro ou não? Não, são variantes linguísticas. Né? Voltando ao ponto do preconceito, é que algumas formas, algumas manifestações da língua, elas têm produções que são estigmatizadas, né? Então ficam muito marcadas. Um R que é colocado num lugar onde, pelos gramáticos, não se colocaria, acaba ficando algo marcado e as pessoas vão apontar aquilo como erro, né? E isso é algo bastante problemático e evidencia um preconceito social, porque normalmente isso volta para falantes com uma escolaridade ou que não tiveram escolaridade. Sim. Então, são questões que nós precisamos tomar cuidado e atenção. Mas voltando ao ponto das variações, se a gente pensar que num raio de 150 quilômetros, quantos são os sotaques que nós temos? Nós podemos pensar no sotaque do paulistano, nossa região aqui mesmo, do piracicabano, né, com R retroflexo, esse R puxado, né, como se diz, forte. A região aqui de Campinas, então são múltiplos, né? Às vezes as pessoas falam, o sotaque nordestino. Qual que é o sotaque nordestino? Você está falando de uma região, e de estados, de cidades, com múltiplas influências. Então, viver no Brasil com falantes de língua portuguesa é viver diante de uma diversidade de sotaques, de possibilidades e uma riqueza absoluta, né? Eu concordo. Eu acho uma riqueza linda, linda. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por sotaques. Apaixonada. Uma pessoa falou diferente, parece que o meu ouvido faz... Eu já... Peraí, deixa eu tentar entender da onde essa pessoa porque eu acho incrível essa variação que a nossa língua proporciona. E aí você acaba, eu brinco, né, que a gente acaba conhecendo partes do Brasil sem sair de onde você está. Porque aí você conhece palavras diferentes que tem o mesmo sentido numa comunicação, mas é dita de uma forma diferente, sem sair do lugar de onde você está. Isso é incrível. Com relação à nossa língua, assim, é maravilhoso. Isso é muito legal mesmo de ver. E essa questão da fala das gírias, né? A gente fala um pouquinho ali sobre as gírias, né? É normal o uso de gírias, né, no nosso meio, no meio do povo? Com certeza é normal, né? A gente sempre busca meios e modos de facilitar a comunicação e às vezes as gírias surgem do contato, das múltiplas influências, né? Me ocorreu agora com a nossa conversa alguns exemplos literários, né? Se a gente pensar no modernismo, na primeira geração, lá em meados de 1922, o que vai acontecer na literatura? Os escritores vão colocar a fala desses falantes, por exemplo, da cidade de São Paulo, de gente que veio para o Brasil sem estudar e, obviamente, não aprendeu português com todas as suas regras, e isso foi colocado dentro da literatura. Depois, grandes escritores, como Graciliano Ramos, também colocou Graciliano, João Guimarães Rosa e tantos outros colocaram essa fala, esse sotaque, essa variação também na literatura, o que chancela essa riqueza que nós estamos apontando aqui da variação linguística. Porque se a gente for para o Rio de Janeiro, por exemplo, nossa, lá é Marcos, né? Você puxa muito o US, né? Sim. Tem essa tendência, né, de puxar. E é muito interessante de ver do jeito que eles falam, né? Se falar rápido também, até às vezes você fica com um pouco de dificuldade de entender, né? Essa variação, por exemplo, nesse caso, todo mundo fala que foi por causa dos portugueses. É real isso mesmo ou não? Olha, eu acho muito difícil determinar qual é a influência, porque, de novo, se você vai num determinado lugar, numa determinada região, você teria que fazer um estudo, né? No Brasil mesmo, isso chegou a ser realizado, se eu não me engano, pelo projeto NURC, e criaram uma gramática do português falado. Se não me engano, também deve ter algo em torno de uns 8 volumes, fazendo esse estudo mesmo para verificar falante a falante. O dado a depender da região, né, que nós estamos falando e do estado, o colonizador que esteve ali ou as relações de migração vão influenciar nessa fala. Por isso que para determinar a gente precisaria ter uma aproximação um pouco maior. Sim. Mas muito provavelmente por quem esteve ali em primeiro lugar.
E diante disso daí, quais são os desafios enfrentados pelos professores? Vamos lá. Agora vocês estão na sua vida. Considerando, eu falo, a internet, né, as redes sociais, eu acho que o maior desafio hoje, e eu acredito, vou até um pouco mais além, assim, saindo do período em que nós ficamos de pandemia, deles terem ficado muito tempo com acesso às redes sociais, é separar realmente essa questão que a gente falou sobre qual é o contexto, qual é o veículo ali que você vai usar para se comunicar. Eu vejo hoje textos nas redes sociais, né? Porque assim, depois que a gente entrou no modernismo na semana de 22, a gente entrou no modernismo e permanecemos até o presente momento. Então, tudo é moderno, tudo é aceitável, tudo é abraçado. Então, assim, eu vejo os textos nas redes sociais, aqueles famosos textões, ponto final ou não tem ponto final, letra minúscula, ou não tem ponto final, letra maiúscula. E aí os alunos, né, ou as pessoas que estão, não falo só os adolescentes, mas eu falo também as pessoas que estão ali ligadas com o desenvolvimento da língua portuguesa e tudo mais, essa dificuldade de entender que neste contexto tudo bem. Agora, quando eu vou escrever uma resposta para uma prova dissertativa, ou quando eu vou fazer uma redação para a escola, por exemplo, ou um vestibular, eu preciso entender que são contextos diferentes. E aí, quando a gente precisa fazer com que o estudante internalize essa questão, aí é que encontramos a dificuldade. Eu não sei você, mas assim, eu tenho muita dificuldade dos meus alunos entenderem, por exemplo, uma resposta dissertativa de uma prova. Eu vejo as respostas dissertativas e eu falo, o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer isso, então na linguagem oral ele responde perfeito 10. Mas na hora de escrever eu falo, então, mas você disse isso? Porque aqui está resumido e esse resumo não é o que o professor esperava que você respondesse. Então, eu preciso mostrar para eles que o contexto é outro. Não é uma resposta no WhatsApp, é uma resposta para um texto dissertativo. Então, eu acredito que, na minha visão, pelo menos, a maior dificuldade é essa. É mostrar para eles que existem ambientes diferentes e que nesses ambientes, a cada um deles, a gente tem uma língua a ser utilizada. Então, é uma língua, mas várias vertentes que são as variações. E a partir dessas variações é que o aluno tem que internalizar, né, o estudante ou o usuário da língua tem que internalizar que a partir do contexto ele vai escolher uma linguagem para se comunicar ou para escrever, enfim, para transmitir a mensagem, né? Essa é a grande dificuldade, tirar daqui e colocar aqui, às vezes. Eu acredito que a dificuldade esteja no fazer o projeto de texto, né? Organizar aquilo para ser colocado no papel, porque nós temos uma facilidade muito maior para a comunicação oral, porque a gente utiliza muito oral, mais. Sim. E no oral nós temos outras características, né? A gente gesticula, tem a entonação da voz, tem o olhar, tem o sorriso, isso tudo é comunicação, isso tudo é linguagem. No papel você tem a escrita, né? Então é um desafio para a escola, é um desafio, mas eu acredito que incorporar essas tecnologias é fundamental e além da incorporação, expor aos diversos contextos de escrita, até mesmo para que esse aluno e essa aluna eles possam fazer escolhas e perceber as diferenças, né? Porque eu acho que não há outro caminho. É um desafio e a gente tem que enfrentar. Grandes desafios. Gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já com mais Ação Nacional para você. De volta com o programa Ação Nacional. Hoje eu estou conversando aqui com os professores, a Milena e o Vinícius, que estão aqui com a gente. Estamos falando sobre a influência das redes sociais na língua portuguesa. Estamos batendo um papo aqui, aprofundando também sobre as características da língua portuguesa, né? A gente estava falando no outro bloco, muito bem a professora colocando aqui, sobre essa dificuldade, né, da gente transpor, né, do nosso pensamento para a escrita, né? Sim. Porque a falada é muito mais fácil, né? Que o professor colocou muito bem aqui, que a gente tem os gestos, tem a entonação de voz e tudo mais. Isso é muito bom. Agora, uma pergunta que até ficou aqui atrás, eu gostaria de retomar um pouquinho. Todos os nativos são fluentes em sua língua ou apenas os que entendem e usam a norma culta? A gente estava falando sobre esse uso da norma culta. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para a gente aprofundar mais isso. O nativo que se comunica com a língua portuguesa, ele é fluente. Agora, o domínio dessa norma culta, dessa norma padrão da língua é um outro elemento. Eu acho que o que a gente precisa também salientar aqui
é que a língua é um elemento, muitas vezes, de segregação e de poder. Então, as pessoas, se elas não tiverem domínio de determinadas questões, determinados de um determinado vocabulário, ela vai ter dificuldade para acessar um texto mais jurídico, um texto que tem uma linguagem talvez um pouco mais de divulgação científica. Então, o falante nativo que se comunica em português, ele é fluente, sim. Agora, dependendo da área, nós mesmos, se nós fôssemos ler um artigo científico escrito em língua portuguesa sobre medicina, alguma área da medicina, leríamos com tranquilidade? Não. Muito provavelmente não, porque tem um que jargão específico sim. ali. A mesma coisa, o jargão jurídico, né? Leríamos Isso um que eu ia texto. falar agora. Tem textos jurídicos que você fala assim, Jesus, o que está escrito aqui? E você é fluente em língua portuguesa. Mas né? tem umas coisas que você realmente não consegue interpretar ali, né? Exato. Você precisa de ajuda de um advogado mesmo. Né? Mas para as questões do dia a dia, eu acredito que um falante, mesmo que ele não tenha o pleno domínio da dita norma culta, ele consegue. Então, pegar uma condução, utilizar aplicativos de banco, Sim. né? A partir do momento que ele tem algum contato e algum traquejo, ele consegue sim. Talvez para alguém que seja analfabeto, que não tenha passado por nenhum processo de escolarização ou um processo de escolarização muito fracassado, ele vai ter dificuldade para utilizar um caixa eletrônico, para tomar uma condução, para assinar um contrato de emprego, e aí sim ele vai ter um problema, né, que é social, mas na comunidade dele, entre os pares, ele vai se comunicar. Não. Sim, Bom, concordo. a linguagem da internet, ela não é uma ferramenta que também facilita a comunicação de diferentes classes sociais nas redes sociais? Eu acredito que depende, no meu ponto de vista, depende. Por exemplo, os meus alunos, né, quando eles vão me responder alguma coisa, muitas vezes eles usam alguma abreviação ou alguma palavra que não faz parte do meu léxico, porque eu não estou ali dentro do âmbito que eles estão, que são jogos ou então TikTok, como você mencionou, né? São redes específicas, por exemplo, Twitter. Então, como eu não faço parte desse ambiente, algumas palavras que eles falam, por exemplo, ontem minha aluna me mandou uma mensagem e eu respondi para ela, o que significa isso? E aí ela respondeu escrito, eu falei, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, assim, para ela e para o pessoal da turma dela ali, tranquilo, né? Para mim já não é tão tranquilo. Então, eu acredito que essa comunicação através das redes, ao passo que ela facilita, ela também dificulta. E depende, né, da pessoa que está ali acessando aquela informação. Sim, e ela aproxima, por exemplo, pessoas que estão distantes, adolescentes ou jovens, pessoas que têm o mesmo interesse, não necessariamente na mesma faixa etária, mas um interesse em comum, elas são aproximadas por uma linguagem, um tipo de comunicação específica, né? Mas é isso, né? São as múltiplas possibilidades que às vezes eu não tenho facilidade, você tem, e a gente vai aprendendo. Exato. Ou não. Ou não. A gente vai aprendendo, né? Aprendendo com seus filhos lá em casa, que aí fica lá, né? Cada hora eles aprendem um novo formato nessas redes aí. Eu acho interessante assim que quando a gente aprende o formato, você já está ultrapassado, porque já surgiu outros 3 novos. Boa, já tem novas pegadas, já falou, mas isso aqui é pegadinha, começa a olhar para isso, não é possível, né? Então você começa a tentar entender, acompanhar eles, né? O que facilita é que a linguagem dos aplicativos ela é bastante intuitiva, né? A gente vai ali num caminho mais ou menos e vai chegando a alguma coisa. Erra, mas chega. Sim. Em algum momento. Bom, mesmo assim, atribuir aí Bom, a gente estava falando sobre isso, né? A questão de atribuir um erro ao português falado. É um valor social ou é um erro? Que isso, não? Atribuir o erro, aliás, né? O que é um erro, melhor dizendo? O que é um erro, a gente estava até conversando nos bastidores, o que é um erro e para quem, né? O que é um erro e para quem é um erro. Porque eu acho que essa questão do erro em si é uma questão de perspectiva, né? Eu acredito que a palavra errar já é uma questão de perspectiva, mas se tratando de língua portuguesa, se tratando da nossa língua, a partir de qual perspectiva? Então eu digo assim, que para a gente considerar algo certo ou errado, eu tenho que ter um ponto de partida. Então a partir de qual ponto de partida, de qual perspectiva, eu vou considerar aquilo como um erro? Se a gente considera a norma culta,
culta, que é algo que foi, como que eu posso falar? Ele foi concretizado ao longo dos anos, né? Então, a norma culta foi essa entrada do português de Portugal aqui no Brasil, esse ensino do português a partir dos escritos de Camões, e aquilo era culto. Então, tudo que era diferente era inculto, e tudo que era muito diferente era considerado um erro. Então, pelo menos no meu ponto de vista você falou, eu compreendi, então estamos combinados. Agora, a hora que você vai escrever, eu, enquanto professora, eu preciso ter como parâmetro a gramática normativa. E aí, a partir da gramática normativa, eu considero aquilo gramatical ou agramatical. Porque ele é aceitável na linguagem oral, mas na escrita ele se torna agramatical. Então é o que na nossa linguagem normal a gente fala como um erro, né? Mas dentro da língua portuguesa consideramos gramatical ou agramatical um conteúdo, se ele está fora ou dentro da norma. Porque a gente pode afirmar que no nosso país existe uma gramática vigente, então a Exato. gente tem que segui-la. Sim. É isso. Num contexto de avaliação, com toda certeza. Mas às Uhum. vezes na oralidade a gente tem o processamento que é online, né? Ele é muito rápido no nosso cérebro e você está pensando em algo, já programando uma outra coisa e acaba deslizando. Isso é plenamente aceitável. Assim, às vezes quando você É. volta, até eu falo isso, assumo aqui, que às vezes a gente escreve lá no WhatsApp, ali no celular, primeiro que já é pequenininho para você escrever. Né? Exatamente. Uhum. Você Aí você escreve revisa o rápido, texto. aí quando você se dá o play ali, faz, na hora que você olha, fala, nossa, o que eu escrevi, cara? Aí você volta corrigindo algumas coisas, desculpa aí, ó. Sim. Porque às vezes você está ali correndo, né? Sim. E você acaba entrando nessa era da digitalização, da rapidez, né? Parece que tudo tem que ser assim, para ontem, né? Tudo, não, responde aqui e tal, né? Às vezes a gente está aqui, está conversando com outro, está falando, escutando uma outra pessoa falar, ouvindo, assistindo na televisão e ao mesmo tempo respondendo no WhatsApp. Isso dá um... E você vê que esse processo de considerar erro, né, é uma coisa tão internalizada que você disse que você envia a mensagem e ao passo que você envia, você já viu que você fez alguma coisa e você já começa a corrigir. Então já está internalizado a questão do erro. Então, assim, a gramática normativa, ela está internalizada, né, em algum momento aqui, em algum lugar no nosso cérebro, ele está internalizado, essa gramática, né? E aí, ao passo que você manda a mensagem, você fala, opa, peraí, aí você coloca aquele asterisco, né? E já coloca a palavra escrita da forma correta, dentro da norma culta. Então, é natural, mas é o que você disse, é online, é rápido o processamento, e essas comunicações, né, as redes, elas são muito rápidas, e a gente transmite de forma rápida, mas a gramática está internalizada. Então, você transmite, mas você já corrige. E aí fica aquele processo, né, de construção da nossa língua que vai mudando e vai corrigindo e vai fluindo. Mas ainda assim, dominar a nossa norma culta é necessário. Ainda a gente tem que ter esse domínio. Sim, é função da escola, inclusive, ensinar isso, e nós temos sim, porque como eu disse anteriormente, a língua é um elemento que vai segregar, que vai excluir, Sim. então a gente precisa fazer esse caminho, né, para conseguir se locomover nos diversos contextos, do mais formal ao menos formal, da nossa gramática como falante, que a gente aprende ouvindo nossos pais, a nossa família, as pessoas próximas, e essa outra gramática que vai estar aí no mundo para a gente enfrentá-lo. Sim. Ok. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com Programação Nacional, trazendo mais informações aqui para vocês. Voltamos já. De volta com Programação Nacional, estamos falando um pouquinho hoje sobre a influência das redes sociais na língua portuguesa. Estamos falando também sobre a língua portuguesa, né? Estou aqui com os dois professores, a Milena e o Vinícius, que estão aqui com a gente, dando uma aula para nós aqui, que é muito bacana. Estou gostando do bate-papo aqui, aprendendo cada vez mais, né? Olha, gente, nós estamos falando sobre as influências, né, nas redes sociais, mas a língua portuguesa sofre influência há muito tempo pelas línguas estrangeiras. Um exemplo são aí algumas palavras, né, do português que passamos a ser substituídas pelo inglês, né? A gente fala aí sobre off, por exemplo, né, que é desligar alguma coisa, a gente costuma ver, né? E assim vai. Até que ponto esse estrangeirismo, podemos dizer assim, né, é positivo e até que ponto ele é negativo para nós, nossa língua portuguesa? Porque a gente acabou abraçando, né? Site Sim. também é outra palavra, Sim. que é em inglês, né? Sim. Eu acredito que, como o Vinícius mencionou, essa questão da globalização e da mundialização,
ela fez com que nós, aqui, brasileiros, tivéssemos acesso a outras palavras, né? O processo de colonização trouxe essas outras palavras para cá. E eu não vejo esse estrangeirismo de uma forma negativa. Contanto que a comunicação seja assertiva. Por exemplo, na escrita, né, a gente tem algumas regras para o uso do estrangeirismo. Então, se eu uso uma palavra que não está incluída no léxico, porque algumas palavras estrangeiras já estão incluídas no nosso léxico, então é natural, você fala, teoricamente todos entendem, e tem algumas que não estão. Então, dentro da nossa linguagem, dentro da escrita, da comunicação escrita, e a gente fixa, né, que a escrita tem muita diferença da oralidade. Se você usa uma palavra estrangeira que não está no léxico e não faz parte do contexto geral, você precisa explicar essa palavra. E aí, dependendo do contexto e dependendo de quem está usando e para quem esse texto vai, não se torna assertiva, a comunicação não se torna assertiva. Então, a pessoa que vai ler o texto não vai compreender o que você quis dizer com aquilo. Então, eu vejo o estrangeirismo, eu não sei você, Vinícius, mas eu vejo ele de uma forma positiva, não vejo de forma negativa. Mesmo porque é uma linguagem que, o inglês, por exemplo, né? É uma linguagem que se fala em diversos países. Que não seria diferente, né? Eu acredito só que a gente não pode passar por cima da nossa língua, eu vou dizer até esmigalhar a nossa língua por conta do estrangeirismo para deixá-la mais bonita, rebaixá-la, né? Exato, E exaltar a outra, né? E exaltar a outra, mas por que não, né? Tá isso aí. mesmo, Vinícius? O que você acha? Olha, eu acredito que estrangeirismo está aí, é um dado e a gente tem que lidar com eles, né? Agora, em alguns casos, nós não temos a substituição em português, então, de fato, precisamos utilizar. Acaba sendo incorporada? São incorporados, mas, por outro lado, acho que a gente pode utilizar com parcimônia, porque muitas vezes você tem um substituto ali. E, pensando num contexto social, nós temos uma boa parcela da população brasileira que não foi exposta a aulas de inglês, então isso pode gerar um certo travamento aí, uma exclusão, então acho que podemos utilizar, mas com parcimônia, entendendo se de fato é necessário, se há um substituto ou não. Exato. É que tem algumas palavras que são tão naturalizadas que, por exemplo, a gente não se dá conta. A palavra chefe, por exemplo, chefe de cozinha, a palavra chefe não é uma palavra em português brasileiro, ela é uma palavra que vem do inglês. E a gente usa chefe, todo mundo tem acesso a essa palavra, então o que o Vinícius fala sobre esse uso com parcimônia é exatamente sobre isso. Então, qual é a palavra que eu vou usar? Todo mundo tem acesso, já está no léxico, porque a gente também não... enquanto professores, né, a gente tem acesso às palavras que estão no léxico e as que não estão. Mas dependendo do contexto em que você for usar, é exatamente o que ele disse. Você traz um distanciamento com a pessoa com quem você está se comunicando ou o texto para onde ele vai ser inserido traz esse distanciamento. E aí acaba gerando o quê? A gente volta lá no preconceito, né? Você está falando de léxico. Queria entender, para as pessoas poderem entender. O que você fala quando é léxico? Então, o léxico, né, é o conjunto de palavras que a gente tem dentro do nosso dicionário interno e dentro do dicionário que nós usamos aqui. Então, cada uma dessas palavras que a gente está falando aqui nesse exato momento, elas fazem parte do nosso léxico, ou seja, do conjunto de palavras que nós temos acesso, que eu falo e você compreende. Então, esse é o léxico, né, que a gente fala com tanta naturalidade que pra gente é tão natural, né? Isso é legal, muito bacana. Bom, gente, olha, 9 países em 4 continentes têm uma língua em comum. O português, o 9º idioma mais falado no mundo, é o idioma mais falado no mundo. E na semana que celebrou o Dia Nacional da nossa língua, a gente traz uma homenagem à língua portuguesa. Vamos ver. Esse lugar, que se chama Luz, fica no Centro Velho de São Paulo. Hoje é um santuário da língua portuguesa com museu que celebra nosso idioma. Mas esse lugar poderia ter sido batizado de Babel. Aqui ficava um dos pontos de chegada para italianos, espanhóis, japoneses, libaneses, judeus e tantos outros que vieram de longe em busca da terra prometida.
Ao desembarcarem na Luz, nenhum falava português, mas mesmo assim, todos se entendiam. Cada imigrante deixou um legado que vai além da força de trabalho que fez o Brasil crescer. Cada imigrante fez a língua portuguesa ficar maior, mestiça e muito mais bela e sonora do que já era. O árabe ensinou a nós que estabelecimento que vende carne se chama açougue, que o profissional que faz roupas é alfaiate, que magazine é um tipo de comércio. Os italianos trouxeram 300 palavras que entraram no dicionário brasileiro e deram uma sonoridade toda particular à nossa fala. Poltrona, fiasco, bravata e mortadela, e a principal delas, tchau, que aqui se fala na despedida e lá quando chega. Os franceses trouxeram abajur, avenida, buffet, maionese, omelete, pirro, tricô. Os japoneses, kimono, biombo, judô. Os africanos vieram com os escravos e legaram dezenas de palavras, como giló, samba, quitute, banguela, acarajé, tutu. Os indígenas já eram da terra e ensinaram aos portugueses uma língua com araxá, mandioca, paraná, carioca, anhangabaú, ibirapuera, todas tupi-guarani. Foram tantas palavras vindas de fora que o linguista Antônio de Moraes Silva editou o grande dicionário da língua portuguesa, com 306.949 verbetes. O Aurélio reduziu para 120.000. O Ais e Aulete ficaram com 100.000. Em Portugal, berço da língua, o dicionário da Academia de Ciências de Lisboa não conseguiu reunir mais de 70.000 verbetes. Mas justiça seja feita. Vem de um dos maiores poetas portugueses, Fernando Pessoa, o verso que empodera o idioma. Minha pátria é minha língua. Que legal, gente. Olha que bacana, né? Bacana esse VT que fala um pouco, né? Essa diversidade da língua portuguesa, que a gente falou lá no início do bloco, né? Ela sofre essa influência de todos os países, da sua cultura, né? do jeito de ser de cada um, né? E trazer toda essa composição para nós. Realmente a língua portuguesa, né, posso dizer brasileira, assim podemos dizer? Português brasileiro. Português brasileiro. Ela é realmente muito rica, diversificada, né? Posso afirmar isso? Claro, com toda certeza. A gente viu ali pelo VT a quantidade de verbetes que nós temos, isso é influência, são todas as influências, ou quase todas, né? Isso formou uma língua única. E ela se torna única por causa disso. Exatamente. Exato. Que legal, gente. É muito legal. É gostoso de falar disso, né? Eu acho assim, é muito bacana da gente ficar falando sobre isso daqui e fazer parte desse contexto, né? A gente percebe que o povo brasileiro é um povo sempre aberto, né? De acolher todas essas diversidades, né? Dessas línguas e tudo mais, e essas culturas. Muito bom. Gente, a gente tem que encerrar o programa. A gente está chegando ao final. Poxa. E eu queria agradecer aqui ao Vinícius Teixeira, que está aqui, professor, com a gente. E também a Milena Máximo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, adorei o bate-papo. É sempre muito gostoso falar de algo que deixa o nosso coração alegre, que é a nossa língua portuguesa. E obrigado também, Vinícius. Muito obrigado pelo convite, que a gente possa sempre discutir a língua portuguesa, suas variantes e possibilidades. Muito legal, bacana. Olha, eu vou fazer uma proposta aqui para o pessoal, que a gente começar a fazer um programa da língua portuguesa aqui com os dois aqui, que eu acho que seria legal. Ficar tirando dúvidas de vocês no ar, com certeza. Será um prazer. Com certeza. Quer passar o contato para a gente, de vocês? Olha, a rede social, Instagram, podem me seguir, vinicius.vgt. E o meu é @promimáximo no Instagram. Legal, está aparecendo aí no seu vídeo. Muito obrigado, gente. Valeu, gratidão. E obrigado a você que esteve conosco até este momento. A gente volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido, discutido aqui para você. Até lá.